Saudações rubro-negras geniais, com a melhor defesa, o melhor ataque e a liderança do Brasileirão, o Flamengo parece viver um dos seus melhores momentos na temporada. Mas por trás da solidez em campo, uma crise interna se arrasta e começa a afetar até mesmo a lista de relacionados. Mas antes de tudo, meu querido, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Fla genial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, mais idolatrado Flamengo. Pedro, que já foi titular absoluto e até convocado para a seleção, está fora da lista de relacionados pela segunda vez seguida. O motivo? Problemas, né? Problemas de postura nos treinos. Segundo o Felipe Luiz, que subiu o tom e disse que a atitude do camisa 9 beirou o ridículo, né? Foi desrespeitoso, disse o Pedro. Me senti desvalorizado após vazamento, que me colocaram à venda, estou devendo, mas não esperava essa exposição, disse o Pedro, logo depois, né, da reunião, né, que ele foi se explicar com um grupo, né, de jogadores, e o Felipe Luiz não participou, tá? O Felipe Luiz não participou dessa conversa, mesmo após, né, essa conversa com o elenco. Pedro segue fora. A crise não está superada e o técnico deixou claro: só volta quem mostrar comprometimento, né? Varela improvisado e o cobertor curto, né, na esquerda, né? Com as lesões de Alexandro e Ayrton Lucas, a comissão técnica, né, teve que improvisar. E quem assumiu a bronca foi Varela, lateral direito de origem, mas com espírito guerreiro. Varela, né? 8 desarmes certos nos últimos 3 jogos, 91% de acerto nos passes. A escolha não é por acaso, né? Varela está em boa forma, disciplinado taticamente e já demonstrou capacidade de adaptação. Vina até poderia ser opção, mas ainda não está 100% fisicamente. Cobertor curto, né? Flamengo precisa proteger Vina. Improvisa Varela e sofre com a sequência pesada de jogos, né? Sabe aquela história, né? Aquele ditado, pessoal? Quando você tem 3, você tem 2. Quando você tem 2, você tem 1. E quando você tem 1, você não tem nenhum. Essa é a história das laterais, né, casos laterais que trabalham na esquerda, né, do time do Flamengo. Essa é para dar uma risada mesmo, né? O Alan, né? Alan ganha força no meio-campo, tá? Se de um lado há problemas, do outro há soluções inesperadas. Alan entrou na vaga de Pulgar contra o São Paulo e foi um dos melhores em campo. 90 minutos jogados, 5 desarmes, 2 interceptações, 92%. 92% de acerto nos passes, né? Mesmo com De La Cruz disponível, Felipe Luiz vai manter Alan como titular. O uruguaio ainda inspira cuidados após seguidas lesões e está sendo preservado. A fase de Alan é tão boa que ele pode sim cavar uma vaga fixa no time. Ele protege a zaga, organiza a saída e compensa a ausência de Pulgar com qualidade e intensidade. Pessoal, foi só nessa última partida não que o Alan jogou bem. Quem acompanha de perto sabe que ele já vinha mostrando evolução física, foco e desempenho sempre que era acionado, né? E aqui no canal a gente sempre foi claro: o Alan não é perna de pau, como muita gente tentou o rotular, né? E tá aí a resposta dentro de campo, né? Com entrega, com regularidade, com leitura de jogo. Se for analisar no momento atual, hoje, tá, pessoal? Hoje,
dia 16 de julho de 2025, com toda sinceridade, o Wallace está merecendo mais essa vaga de titular do que o De La Cruz. E não é demérito para o uruguaio, não. É que um baita jogador, o De La Cruz, o é. Mas futebol é momento e o momento do Alan é bom. Ele vem crescendo e o time está funcionando com ele em campo. Simples assim, né? Mesmo com improvisações e desfalques, o Flamengo é o time mais eficiente do campeonato. São 26 gols marcados e apenas 4 sofridos em 12 jogos, tá? Melhor ataque, mas melhor defesa após 12 rodadas, feito inédito nos pontos corridos. Rossi não sofreu gols nos últimos 5 rodadas, né? Nas últimas 5 rodadas. Léo Ortiz e Léo Pereira formam uma das melhores duplas da zaga do país e Danilo, mesmo reserva, segue invicto em 2025. É isso aí, tá? A gente só não pode esquecer, a gente vem lembrando aqui no canal, que essa diferença enorme de gols aí para os demais times no Campeonato Brasileiro foram feitos em duas goleadas, tá? 4-0 em cima do Corinthians e 6-0 em cima do Juventude. Então dá uma falsa impressão que a gente não precisa melhorar na definição das jogadas e nos gols perdidos. Mas a gente vem perdendo muitas situações de gols. A gente, no próprio jogo contra o São Paulo, a gente teve momentos que a gente poderia ceder o empate porque a gente não definiu o jogo. A gente só foi definir o jogo nos acréscimos do segundo tempo com o Wallace Ian. Então a gente precisa melhorar isso. A gente não pode correr tanto risco assim, como foi com o São Paulo. Dominar o tempo todo, não é só nessa partida contra o São Paulo, em várias partidas. Dominar o tempo inteiro, dominar o jogo em tempo inteiro, volume de jogo altíssimo e não fazer gols. Levar para o último minuto, para os acréscimos do segundo tempo para fazer a diferença, né? E garantir a vitória. Podendo ceder o empate para o time, às vezes até a vitória para o time adversário. A gente não pode cometer tantos erros assim nas definições. Eita, nós aqui, quase que não sai. E agora, o que esperar desse Flamengo, né? O Flamengo vai enfrentar o Santos hoje, fora de casa, buscando manter a liderança, mas com dúvidas no elenco e uma crise interna em andamento. O time tem mostrado força dentro de campo, mas Felipe Luiz precisa mais do que bons números. Precisará recuperar a harmonia, né, do grupo e decidir o que fazer com o Pedro, né? Esse que está aqui, né? A gente está mostrando ele aqui na tela agora, nesse momento. E aí, torcedor? Varela na esquerda é solução ou improviso perigoso? Alan merece ser mantido como titular mesmo? Com De La Cruz à disposição e Pedro, tem volta? Bem, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo. Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui você acompanha o Flamengo com profundidade e verdade. Até a próxima!